Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, mais uma vez. Para aqueles que já são nossos frequentadores habituais, para aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje nós trazemos a nossa querida irmã Edna Santos, da FEP, Federação Espírita de Pernambuco, trazendo como tema da palestra o sacrifício mais agradável a Deus. Antes do início da nossa palestra, vamos dar os nossos avisos. Lembrando que temos campanha de sinal nesse final de semana, todos os finais de semana, na verdade, no sábado, tá? Às 8 e às 3 horas da tarde. Sintam-se todos convidados a participar conosco. Fora as nossas campanhas, também temos os nossos estudos. Evangelho Redivivo, aos sábados, às 20 horas. ESD, nas terças-feiras, às 19 horas. Sintam-se também todos convidados a participar conosco. Vamos agora para a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece para nos harmonizar. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que possamos vir e beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Mestre Jesus. Que a Boa Nova possa permear os nossos corações, possam agigantar a nossa fé e, acima de tudo, nos mostrar o caminho da felicidade, do amor, da caridade e, acima de tudo, o do perdão. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento do que aqui será ministrado nessa noite de hoje. Que assim seja. Passo a palavra para a nossa querida irmã. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, como disse o nosso irmão, a nossa lição de hoje é sobre o perdão. Não apenas o nosso perdão de uns para com os outros, mas principalmente pelo perdão de Deus, nosso Pai, né? Foi Ele quem nos criou, sabe de tudo o que nós precisamos e sabe de tudo que nós fazemos e pensamos. Então, tudo que nós possamos fazer na nossa vida, que não nos esqueçamos disso, não é? Muitas vezes tomamos algumas atitudes sem perguntar para o alto se a nossa atitude está certa. Isso tudo é uma questão de cultura mesmo, não é? Existem famílias que há uma cultura muito forte sobre a espiritualização. Pessoas que se preocupam em passar para os seus filhos, netos, as noções de vida justa, de vida com Deus. Mas há famílias que não se preocupam muito com isso. E às vezes demoram muito para apresentar Jesus e Deus aos seus filhos. E toda família tem por obrigação passar um espírito superior para seus filhos. Então, mas meu filho, eu vou deixar que ele escolha a religião que ele quer. Se a gente for deixar, ele pode não escolher nenhuma. E aí crescer sem muita crença no mundo superior. E nós não existimos sem esse mundo. Melhor dizendo, o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Você já deve ter ouvido muitas vezes aqui no Moacir, por vários palestrantes, que a Terra é um lugar de passagem. É um lugar onde a gente vem para aprender determinadas coisas, conviver com pessoas que são importantes para nós, mas não é o nosso verdadeiro mundo. O nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Deus não nos criou carne. Deus não nos criou pessoas humanas. Ele nos criou espíritos. Antes de sermos quem somos aqui na Terra, somos espíritos.
E estamos aqui para viver o que a Terra tem para nos ensinar. E saber escolher o que de melhor ela tiver. Porque se nós não tivermos um mínimo de espiritualização, vamos achar que a Terra é o único lugar que a gente tem para viver. E aí vamos nos entregar aos prazeres do mundo, vamos nos entregar aos ditames da vida humana, esquecendo que nós não somos daqui. Então, como é importante a religião? Porque a religião vai nos mostrar que nós não somos daqui, mas estamos aqui. É diferente de ser e estar. Ser é uma coisa, estar é outra completamente diferente. Então, notadamente, a religião espírita, ela vai nos ensinar que o mundo físico, ele se interpõe ao mundo espiritual o tempo inteiro. Nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados. Kardec coloca em O Livro dos Espíritos uma pergunta para os espíritos superiores. Os espíritos, eles interferem em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos superiores responderam: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós vivemos o tempo inteiro influenciados pelos espíritos desencarnados. Agora, dependendo da nossa condição espiritual, nós poderemos estar nos relacionando mais com os bons espíritos do que com os maus. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui essa noite. Nós queremos estar sempre sintonizados com os bons espíritos. Porque os maus, eles já dizem o que é que eles querem. Eles querem a nossa derrota. Eles querem a nossa infelicidade. Kardec até perguntou por isso também. Por que os espíritos nos obsediam? As pessoas são obrigadas a ir para o centro espírita fazer um tratamento espiritual porque está sofrendo uma obsessão, por exemplo. E eles responderam para Kardec: é porque os espíritos maus, eles têm inveja de nós. Eles têm inveja da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso casamento, da nossa vida familiar. Eles têm inveja da gente. Então, quem tem inveja busca derrotar o outro. As pessoas que ficam perseguindo as outras são invejosas. A gente vê isso agora mais facilmente nas redes sociais. Pessoas atacando as outras, ou seja, com inveja da outra. Só que não diz que é inveja, não admite que é orgulhosa, que é invejosa. Às vezes é que é mais poderosa. Então, nós estamos aqui para justamente aprendermos a perdoar essas pessoas. Ou pedir perdão para quem a gente prejudicou. Porque Jesus, ele vai trazer essa lição aqui em Mateus, no capítulo 5. Ele falando exatamente da necessidade que nós temos de, enquanto estarmos aqui na terra, aprendermos a perdoar as pessoas que nos caluniam e nos prejudicam, mas também pedir perdão, porque nós não somos tão bonzinhos assim, a ponto de só termos amigos. Muitos de nós ainda têm inimigos, pessoas que nos são adversárias. Então, elas têm algum motivo para ter algum tipo de raiva, de ressentimento. Então, aqui Jesus vai pedir o seguinte: vá primeiro, antes de pedir perdão a Deus, antes de fazer qualquer oferenda a Deus, vá primeiro se reconciliar com o seu inimigo. Poucas são as pessoas que no leito de morte pedem a visita de um inimigo. Tragam fulano aqui, ou tragam cicrana aqui, no intuito de pedir perdão. Ou então, de num momento ou outro, pedir perdão. Uma vez, Chico Xavier notou a ausência de uma pessoa na casa espírita. E ele começou a perguntar: cadê fulano, que nunca mais eu vi? Aí uma pessoa disse assim: ele está chateado contigo. E Chico perguntou: por quê? O que foi que houve?
Parece que numa dessas conversas, depois que terminava o trabalho, o pessoal do centro ia lá tomar um cafezinho na cozinha do centro. Aí a moça lá preparava um café, as pessoas se sentavam e iam comentar o trabalho daquela noite. E aí Chico deve ter falado alguma coisa que afetou alguém. Essa pessoa ficou chateada, só que em vez dela ir falar com o Chico, ela preferiu se ausentar, que é uma coisa errada que a gente faz. O ideal é que, se houve algum mal entendimento entre nós e alguma pessoa, é bom que a gente resolva logo. Não deixar essa coisa rolar, não é? Porque aí o ressentimento vai crescendo, a raiva vai aumentando. E aí Emmanuel, o guia espiritual de Chico, ele disse assim: meu irmão, vá lá pedir desculpas. Aí Chico disse: mas eu não me lembro do que foi que eu disse. Não tem problema, vá lá e peça desculpas. Aí Chico foi na casa desse cidadão, bateu lá na porta, ele abriu, mas quando ele viu Chico, ele ficou logo de cara feia, né? Demonstrando que estava chateado com Chico. E Chico perguntou: meu irmão, eu disse alguma coisa que lhe chateou? Eu vim aqui, se eu lhe fiz algum mal, eu vim aqui lhe pedir desculpas. Aí o homem disse assim: não tenho que desculpar você não. Era mais orgulhoso ainda, né? E bateu a porta na cara de Chico. Mas Chico fez a parte dele. Mesmo que o outro não aceite a desculpa, não aceite o perdão, mas é bom a gente fazer a nossa parte. Mostrar para Deus nossa boa vontade. Na época de Jesus, os judeus faziam oferendas a Deus. Agora, eles faziam oferendas materiais. Por exemplo, eles ofereciam um bicho, aí matava aquele bicho, pegava o sangue do animal, a gordura do animal e oferecia para Deus. Ou então, eles davam dinheiro. Lá no templo tinha um cofre enorme, com essas boquinhas que a gente vê nesses cofres que o pessoal pede caixinha no Natal. Aí tinha aquela brecha para as pessoas jogarem ali dentro as moedas, os denários, os talentos. Aí elas achavam que mandando dinheiro para Deus, mandando um bicho em sacrifício a Deus, elas eram perdoadas por Deus dos pecados. Assim é muito fácil, não é? Eu pagar a Deus por ter feito uma coisa errada para Ele me perdoar. Deus não precisa de animal, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada material. Todo o sacrifício que nós possamos fazer para Deus é espiritual. Aquela época, os homens entenderam que era material mesmo. Aí, quanto mais dinheiro eles botassem naquele cofre ali do templo, mais eles se acreditavam perdoados. Coitados, não é? Que ingenuidade. Que Deus não está olhando quanto dinheiro eu tenho no banco, nem quanta beleza eu tenha, nem quanto poder eu tenha, porque tudo isso é temporal. Esse corpo vai morrer, o poder a gente perde quando morre, a beleza também. Então, não é nada material que a gente tenha que sacrificar para Deus. Hoje, nós estamos mais preocupados com a beleza de fora do que com a beleza de dentro. Quantas pessoas oram antes de dormir? Quantas pessoas oram ao acordar? Quantas pessoas oram para agradecer o almoço, o café da manhã, o jantar, a comida, o trabalho, a saúde? Pouco a gente ora por isso. Mas para pedir coisas para Deus, me deixe eu ganhar na loteria. Senhor, eu quero comprar minha casa. Senhor, eu quero comprar meu carro. Coisas materiais a gente pede demais para Deus. E isso vai ficar tudo aqui, porque a gente não vai levar conosco quando a gente desencarnar. Então, o perdão é muito necessário. Sabe por quê? Porque o perdão, ele nos liberta. Se eu fiz o mal para alguém
e eu perdoei, aliás, e eu peço perdão para essa pessoa, e ela me perdoa, nossa, quanta libertação. Agora, se eu fiz alguma coisa para alguém e não pedir perdão, eu vou morrer agarrada com aquela pessoa. E lá do outro lado da vida, eu vou ficar apurrinhando essa pessoa daqui. Da mesma forma, a pessoa que ficou, que fez alguma coisa de mal comigo e não me pediu perdão, vai ficar agarrada comigo se eu morrer na frente. E eu posso ficar do outro lado apurrinhando ela. Muitas pessoas, elas, por não perdoarem, elas se tornam obsessoras das outras. É o invejoso, é o ciumento. São pessoas que têm pouca capacidade de perdoar. A gente tira aí pelo número de casos de mortes, de crimes passionais. O homem não perdoa a mulher e mata. A mulher não perdoa o homem, manda matar ou ela mesma mata. Ou seja, sem perdão não há vida de libertação. Por isso que Jesus nos pede encarecidamente que nós aprendamos a perdoar as ofensas. Então, meus irmãos, ele vai dizer exatamente isso. Ouvistes o que disseram os antigos. Quando Jesus começa uma frase com essa simbologia, ele quer dizer que esse ensinamento é muito velho. Que esse ensinamento já existe e as pessoas não estão fazendo, não estão seguindo. Então, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Quem são os antigos? Moisés, os profetas, não é? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então vejamos, se a nossa cultura fosse de não matar desde lá, o mundo não seria esse mundo de violência que a gente vive hoje. Nós estaremos todos num mar de rosas, todo mundo feliz, tranquilo. Nossos filhos podiam andar na rua sem perigo. Nós poderíamos viver na rua, andar, passear, ir para o trabalho, sem nenhum perigo, se não houvesse a violência. Na literatura grega, aliás, desculpem, hebraica, na mitologia, melhor dizendo, hebraica, Moisés colocou lá no Gênesis que Caim matou Abel. O que aconteceu com isso? Quando Abel, por inveja, foi assassinado pelo seu irmão Caim, significa que a partir daquele momento foi criada a era dos homens maus e a era das vítimas. Ou seja, Caim, o assassino, Abel, a vítima. Então, a partir dali, tudo o que acontecesse de mal, a culpa era de Caim, porque ele foi o primeiro assassino da história da humanidade. A gente sabe que Caim é um mito. Não existiu esse homem Caim. Na verdade, homens que foram uma espécie de Caim. Eram homens maus e que saíam matando todo mundo, que achavam que estavam vingando Caim. Por quê? Porque Caim não recebeu de Deus as graças que Abel recebeu. Por que não? Porque Abel era bom, Caim era mau. Claro que Deus preferiria Abel do que Caim. Mas Caim não estaria abandonado por Deus, porque ele é filho de Deus também. Então, o que significa? Trazendo o arquétipo Caim e o arquétipo Abel. Abel representa os homens bons e Caim representa os homens maus. Então, na vida moderna, existem Caíns e Abéus também. Tem muita gente boa vivendo no mundo, fazendo bem, ajudando, conciliando, perdoando, mas também existe muita gente má, não é? A gente sabe disso, a gente vê isso com os próprios olhos. Então, Jesus, ele estava aqui dizendo o seguinte, que Deus não quer saber de quem não perdoa. Para Deus, o maior poder que existe na terra é o poder de quem faz o bem. Então, quem estiver com o bem está com Deus.
Quem não está, está um pouquinho atrasado na sua história evolutiva. Os bons rapidamente terão as suas recompensas. Os maus lentamente terão as suas recompensas. Mas o que é que Deus faz para ajudar a todos? Ele nos deu a graça da imortalidade. E o que é isso? É a gente poder receber o perdão de Deus quantas vezes forem necessárias. E como é que Deus perdoa? Pela reencarnação. Aí a pessoa volta numa próxima encarnação para fazer o bem, não mais fazer o mal. Poucos conseguem sair vitoriosos. Boa parte das pessoas que fizeram muito mal voltam numa próxima encarnação e por qualquer motivo elas começam a fazer o mal de novo. Às vezes nasce numa família maravilhosa, às vezes até numa família abastada, materialmente falando, para que ele possa ter os melhores recursos para ficar afastado do mal. Mas mesmo assim, essa criatura acaba fazendo mal mesmo. Às vezes os pais se esforçam, dão educação, cuidado, carinho e amor, mas essa criatura ainda traz dentro de si algo que não quer calar. E esse não calar é a vingança, é a maldade, é a inveja. Porque creiam, meus irmãos, a inveja é o pior dos sentimentos que a gente pode alimentar. Busquem não sentir inveja de ninguém, porque esse sentimento nos leva ao preconceito, nos leva à intolerância, nos leva aos grandes males da humanidade. Então Caim matou Abel por inveja, porque Deus aceitou a oferenda de Abel e não aceitou a dele. Então cuidado com a inveja, cuidado com o ciúme, cuidado com a falta de perdão. É isso que nos desgraça. É por isso que nós estamos nesta situação. É por isso que Israel está brigando com a Palestina. É por isso que a Palestina está brigando com Israel. Porque a Palestina poderia não querer brigar. Nem Israel poderia querer brigar. Nem a Ucrânia queria brigar. Nem a Rússia também. É tudo questão de inveja. Então, a falta de perdão faz com que nós caiamos na desgraça. Pode não ser nesta encarnação, mas literalmente na próxima. Às vezes, o mal que a gente faz descamba na outra encarnação. E a gente vai repetir na outra encarnação as besteiras que a gente fez na anterior reencarnação. Então, Jesus fala, não é? Que quando trouxerdes a vossa oferta, por quê? Porque era um hábito, né? Era uma cultura. As pessoas levarem a oferta para o templo, achando que Deus ia adorar todo aquele dinheiro que ele ia deixar lá, não é? E daí, lembra-te que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta para depois e primeiro vá se reconciliar com seu irmão. Aqui Jesus está falando justamente desse processo nosso de vida, né? Estamos aqui convivendo uns com os outros, aquele ciclo mais íntimo, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos da casa espírita ou da igreja ou de qualquer que for a religião. Ele está falando desse ciclo aí. Então, se nesse ciclo, ou no trabalho, ou em casa, ou no centro, ou em qualquer outro lugar, se eu sei que tem alguém que não gosta de mim, é bom que eu saiba por quê. E peça, na medida do possível, desculpas para essa pessoa. Porque o que mais existe na humanidade são pessoas obsidiadas. Eu li uma revista Reformador, a história de um rapaz que ele começou a sentir dores muito fortes na coluna. E ele começou a ir para o médico, inclusive foi para outro estado, porque os médicos da cidade dele não descobriram, a coluna dele praticamente não tinha nada, mas ele apresentava dores terríveis.
Até que finalmente alguém disse assim: por que você não vai no centro espírita fazer um tratamento? Aí ele resolveu ir, porque já tinha buscado tantas coisas e não tinha sucesso, que ele nem era espírita. Ele foi, para tentar mais alguma coisa. Porque quando a gente está na mal, a gente busca qualquer coisa para a gente se livrar. E aí, ao chegar lá no centro, ele fez lá a apresentação, o atendimento fraterno, foi dito a ele que ele viesse assistir palestras, que ele tomasse o passe, que ele bebesse a água, e que em determinados dias da semana ele ficaria em casa, buscasse ficar quieto, procurasse não ver programas de violência, nem filmes, nem novela, nada dessas coisas, buscasse orar, que de tal hora até tal hora ele receberia visita espiritual. E assim ele fez. E ele foi melhorando. Ele foi melhorando da coluna. Aí depois disseram a ele: se você estiver se sentindo bem, você não precisa renovar o tratamento, mas continue procurando o seu médico. Todos os remédios que o médico passou, busque tomar. Não abandone o seu tratamento médico porque você está fazendo o tratamento espiritual. As duas coisas têm que caminhar juntas. O médico da terra vai cuidar do corpo e o médico espiritual vai cuidar da sua alma. Tá certo assim? Tá certo. E ele foi melhorando. Ao cabo de 1 ano, ele estava sem dores na coluna. O que foi que houve com esse rapaz? Os equipamentos da terra, eles ainda são muito poucos. Por mais eficientes que eles puderem ser, eles apenas veem o que tem no corpo, eles não veem o que tem no espírito. Porque equipamentos para ver o espírito, só a mediunidade, por enquanto. Não existe nenhum equipamento que possa tirar a fotografia do nosso perispírito, só do corpo físico. Hoje existe um equipamento ultramoderno chamado PET Scan. Ele é tão sofisticado que custa muito caro fazer um exame com esse equipamento. Porque ele faz uma varredura completa do corpo humano, das artérias, dos órgãos. Então, para o médico, é super fácil ver o que é que o paciente tem, hoje em dia, graças à imagem, à terapia por imagem, como se chama hoje. Mas nenhum desses equipamentos, por mais sofisticados que eles possam ser, eles não mostram o perispírito da gente. Então, o médico da terra não consegue ver o que é que vai na nossa alma. Ele só consegue ver o que vai no nosso corpo. Agora, tudo que a alma sente, ela joga no corpo. Então, se é o fígado que está ruim, sobrecarregado, o médico vai tratar do fígado. Se é o pâncreas, se é o pulmão, o coração, ele vai tratar. Porque ele está vendo na imagem. Agora, o que vai na minha alma, ele não vê. Então, o que é que houve com aquele rapaz? Numa encarnação anterior, ele era feitor numa fazenda de escravos. E ele maltratava os escravos. Ele era muito mau com eles. Batia, fazia deles burros de carga. E um deles ficou com tanta raiva desse feitor que ele desencarnou de dor, de sofrimento e de ódio. E ele passou na espiritualidade a perseguir esse rapaz. Então, o que é que ele estava fazendo? Ele estava montando nas costas desse rapaz. Por isso que a dor era muito grande. Porque não era só a dor do corpo, era a dor da alma também. Então, grande parte da humanidade sofre obsessão, perseguição. A gente vê, às vezes, uma coisa muito simples, uma discussão muito banal, que poderia ter acabado ali mesmo. As pessoas se matam. As pessoas se matam por causa de futebol. As pessoas se matam por causa de política. As pessoas se matam por qualquer coisa. Isso é obsessão. Então, nós precisamos cuidar de nós. Mas não é só cuidar do corpo físico, manter ele bonito, sarado, maravilhoso, porque ele vai morrer um dia. É a alma que a gente tem que cuidar, porque ela nunca vai morrer. A alma é imortal.
A alma é para sempre. E Deus vai nos conceder quantas reencarnações forem necessárias para que nós possamos pedir perdão. Como é que Deus faz isso? Colocando a gente junto de quem foi nosso inimigo do passado. Certamente que esse rapaz, com fortes dores na coluna, ele vai receber um dia, se não já recebeu, alguém que é exatamente aquele que estava maltratando ele. Porque ele maltratou, recebeu a volta, isso se chama ação e reação, e a causa e o efeito vai se dando com o tempo. A lei de ação e reação é imediata, é o bateu, levou, é o olho por olho, é o dente por dente. Agora, a lei de causa e de efeito, ela vai trabalhando devagar. E Deus vai ajudando a gente, nos dando a reencarnação. Então, a minha reencarnação de hoje é efeito da minha causa de ontem, de outra encarnação. Ou até desta mesmo. Se nós pudéssemos, já nesta encarnação, resolver todos os nossos problemas, era maravilhoso. Já poderíamos morrer em paz. Mas ainda não há a paz completa. A paz do mundo, segundo Nando Cordel, começa em mim. Será que eu estou disponível para a paz? Porque uma coisa é ter paz, outra coisa é querer a paz. Será que eu já quero a paz? Vai depender de mim, da minha forma de viver, do meu modo de viver, do meu modo de pensar e do meu modo de ser. Às vezes a gente não mostra para as pessoas quem realmente a gente é. Nós somos muito talentosos em esconder nossas verdadeiras personalidades, meus irmãos. Às vezes a gente vive com uma pessoa há 40 anos e ela nem sabe quem sou eu. Eu consigo esconder dela quem eu sou. Isso é comum na humanidade inteira. Então, nós devemos buscar o perdão. Porque quando a gente é perdoado, é como se a gente recebesse um banho de cachoeira. Alguém já tomou um banho de cachoeira? Olha que maravilha. Parece que aquele banho está tirando toda a sua sujeira, não é? Não somente a sua sujeira física, mas também a sua sujeira moral. Porque quando você sai daquela cachoeira, meu Deus, parece que você é outra pessoa. Ou mesmo quando a gente toma banho em casa. Já notaram que a gente fica diferente depois que a gente toma banho? Claro, se você curtir seu banho, porque tem gente que toma banho assim, né? Só por tabela, tomando banho só para se refrescar. Mas o ideal é que a gente tome banho pensando, fazendo reflexão, vendo como é bom aquela água caindo em cima da gente, porque a água é produto das mãos de Jesus. Então, quem toma banho, quem bebe água, está provando dos benefícios que Jesus deixou para a gente. Daí, como é importante a limpeza. Não somente a limpeza física, mas a limpeza moral. Essa ainda é mais importante. Tem gente que está morando na rua, que está passando essa penúria de viver na rua, mas a alma é melhor do que muita gente que está numa mansão, vivendo as delícias da riqueza. A gente não pode subestimar ninguém. Chico Xavier tinha um amigo que era lixeiro. Então, esse amigo de Chico era aquela pessoa que, quando chegava para pegar o lixo, todo mundo falava com ele, sorria para ele, falava o nome dele. E até Chico, uma vez, conversando com um amigo, chegou esse caminhão de lixo e Chico pediu licença para o amigo. Eu vou ali falar com o meu amigo lixeiro. Aí saiu, o amigo ficou esperando. E Chico foi lá, apertou a mão e foi abraço para cá, abraço para lá. E aí, quando ele voltou, aí o amigo perguntou: quem é esse amigo aí seu? Ah, você não sabe. Esse meu amigo, ele é uma pessoa tão boa, uma alma tão nobre, que onde ele chega, o ambiente melhora. São aquelas pessoas de bom astral, que onde elas chegam, elas trazem com ela beleza interior, paz interior, energia positiva. Por isso que todo mundo gostava daquele homem, porque o sorrisão dele era como se ele estivesse limpando ali o bairro inteiro. São as pessoas boas, quando chegam em qualquer lugar, elas mudam o ambiente onde elas estão. Ou eu sou aquela pessoa que sou tão chata,
que o povo de casa fica dizendo, vixe Maria, está chegando a hora daquela chata chegar. Quem sou eu? Eu sou aquela que limpo o ambiente onde eu estou? Eu sou aquela pessoa que mexo, que misturo, que estrago o ambiente onde eu estou? Eu sou aquela tirana doméstica? Ou eu sou aquela pessoa maravilhosa que quando chega todo mundo, graças a Deus você chegou? Então, meus irmãos, devemos ser essas pessoas. Devemos ser essas pessoas. Então, Jesus pede que nós deixemos diante do altar a nossa oferenda digamos assim, de todas as coisas erradas que nós fazemos. Para que Deus sinta que o nosso coração é sincero, que eu realmente estou empenhada em ser uma pessoa cada dia melhor. Para mim, para a minha família, para os meus amigos de todos os lugares, né? Então vejam só. Aqui, Jesus, ele deixou essa lição. Por quê? Porque até João Batista, quem foi João Batista? Não é? Todo mundo sabe que João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias, nasceu 6 meses antes de Jesus, e ele começou primeiro a professar o Evangelho. Como ele começou? Trazendo as pessoas para o arrependimento. Então ele criou o batismo. A partir de João Batista, por isso que o nome dele é assim, né? O Batista, ou o batizador, ele começou a chamar as pessoas para o arrependimento dos erros, dos pecados. E como é que elas poderiam se sentir limpas? Fazendo aquela parte, digamos assim, material, que era mergulhar na água. Naquela época, as pessoas acreditavam que água era vida. Que quando Deus criou o mundo, ele criou a partir das águas. Então, antes de o mundo ser mundo, as águas existiam. Eles tinham, assim, uma verdadeira adoração pela água. Porque eles não entendiam como é que uma pessoa entrava dentro da água e ela não saía derretida, né? Porque a água, ela dilui as coisas. Então, a água era um símbolo para eles muito forte. Então, quando João Batista chama as pessoas para mergulhar na água, ele queria dar essa impressão para as pessoas, de que elas mudariam as suas formas de pensar, suas formas de agir, a partir do elemento gerador da vida, que é a água. É por isso que até hoje existe o batismo na igreja católica, na igreja evangélica, eu não sei se outras religiões. Mas o batismo, ele não deve ser levado ao pé da letra somente, né? Ele precisa ser levado também do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, é a pessoa mergulhar na água. Do ponto de vista espiritual, é a pessoa deixar na água todos os males, pecados, erros, desacertos, o que a gente puder chamar. Então, João, ele começou primeiro do que Jesus, porque Jesus ainda não tinha idade. Jesus ainda não tinha completado 30 anos. E era obrigatório que todo rabino só começasse a partir dos 30. Aí, então, João Batista começou a regimentar pessoas. E muitos foram ficando discípulos de João Batista. Inclusive André, inclusive Pedro, inclusive João, o evangelista, e o seu irmão Tiago. Ezequiel também, e Filipe. Outros que depois que João Batista morre, eles vêm ser discípulos de Jesus. Então, o que Jesus disse depois para os seus discípulos, depois que João tinha morrido e tudo mais? Que João, ele foi o maior entre os homens. Por que Jesus falou isso? Porque João Batista foi o último profeta da linhagem dos antigos, começando lá atrás com Moisés, até agora. Depois que João morreu, aí Jesus passou a ser o novo profeta da nossa era, porque Jesus dividiu o tempo em antes e depois. Então, antes João Batista foi o último, depois Jesus foi o primeiro. Então, Jesus disse aos seus discípulos que até João Batista o céu era tomado pela força. O que é que significa dizer isso? Que os poderosos usavam o céu para assustar, para assombrar as pessoas. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Por que Jesus disse isso? Porque a lei era forte. A lei não perdoava ninguém. A lei era injusta. Então, até João Batista usavam o céu para justificar as suas, digamos, artimanhas, o seu poder temporal, porque o poder temporal é esse que os homens têm agora, né? Tem todo o poder, manda num lugar, manda em outro, faz isso, faz aquilo, mas quando morre, perde tudo. Perde tudo. Então, esse poder dos homens é um poder temporal. O poder do Espírito é atemporal. E qual é o verdadeiro poder? De quem faz o bem. Então, Jesus ele vai dizer também que Deus nos perdoa o pecado se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Por isso que ele ensinou o Pai Nosso para a gente. O Pai Nosso, meus irmãos, ele é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Por quê? Porque os homens daquela época de Jesus acreditavam que Deus não perdoava, não. Que Deus era vingativo. Então Jesus precisou ensinar o contrário. Ele precisou dizer para eles que Deus perdoa, sim. Que Ele perdoa e que a reencarnação é o mais eficiente perdão de Deus. Por quê? Porque você não vai se lembrar de quem você foi em outra encarnação. Então você vai poder agir nesta encarnação livremente. Você não está lembrada se você foi homem, se você foi mulher, se você foi rico, se você foi pobre, poderoso ou não foi. Você não lembra disso aí. Então você é você agora, nesta encarnação. Então, esquecido de quem você foi, você vai agir pelo seu livre arbítrio da forma, das suas crenças, da sua cultura, de tudo que você recebeu da sua família, dos valores morais que você recebeu dos seus pais, e assim por diante. Então, vejam que maravilha. Eu não vou me lembrar que eu fui uma pessoa ruim, que eu fui uma pessoa assim, que eu fui uma pessoa assada. Então, hoje eu posso ter contato mais com o bem do que com o mal. Eu estou esquecida de tudo. Mas mesmo assim, se aquela pessoa ela não receber da sua família, porque ser pai e ser mãe é uma missão, se aqueles dois não cumpriram bem a sua missão, esse filho pode cair em tentação outra vez. É daí que vem a necessidade da educação familiar. A gente sabe que lá na escola, a gente recebe a educação instrucional. O que é isso? Eu lá vou aprender a ser um bom cidadão, para eu poder ser um bom profissional, escolher a minha profissão, eu quero ser engenheiro, professor, sei lá, arquiteto, médico. Durante esse período escolar, eu vou definindo quem eu quero ser daqui a X número de anos. Agora, é em casa que a gente é preparado para enfrentar a rua, o mundo, a sociedade. Se não houver um bom preparo aqui, eu vou cair em tentação lá na frente. Se houver um bom preparo aqui, eu vou ser forte diante de toda e qualquer tentação. Então, Jesus, ele nos ensinou o Pai Nosso, e ele lá diz assim: perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não soubesse que Deus perdoasse, eu nem rezava. Mas é uma coisa instintiva na gente, a gente sabe que Deus perdoa. É algo tão forte que a gente pede a Deus: Senhor, me ajude a sair dessa situação, a sair dessa enrolada que eu me meti. A gente mais pede a Deus coisas materiais do que espirituais. É um hábito que nós devemos colocar nos nossos filhos, desde pequenininhos. Porque se aquele espírito que está ali, infantil, não sabe quem ele é ainda está formando sua psicologia, ainda está formando o seu corpo físico, ele não sabe quem ele é ainda. A criança, ela só vai ter, digamos assim, uma certa noção de quem ela é a partir dos 10. Então, até os 10, nós podemos formar o caráter dos nossos filhos. Eles vêm, claro, trazendo com eles toda a bagagem que eles tiveram em outra encarnação. Isso aí a gente não perde. Mas isso está latente,
E depois que a gente soube o que é o inconsciente, a partir da psicoterapia freudiana, nós aprendemos que é lá, no nosso inconsciente, que estão guardadas nossas memórias espirituais. Quem fomos, está tudo lá guardado. Agora eu posso ter acesso a essa informação se for uma extrema necessidade. Quando é que eu tenho acesso? Quando eu vou dormir o meu corpo. Aí meu corpo vai dormir, eu vou me emancipar dele e vou saber o que é que eu preciso fazer para não cair em novas ciladas. Ali, durante esse período que o meu corpo está descansando, os espíritos superiores se aproximam de mim para me dar conselhos. Pode ter sido meu pai que desencarnou, pode ter sido minha mãe que desencarnou, minha avó, minha tia, alguém que me quer muito bem e que nesse momento se aproxima de mim para me aconselhar, para me ajudar. E aí eu acordo com novas esperanças. Por quê? Porque eles deixam aquela lembrança no seu coração. E aí você acorda com mais esperanças, com mais vontade, com mais resolução de fazer as coisas direito, não é? Então, Jesus com isso, ele nos mostrou uma nova justiça. A justiça divina não castiga para sempre. Porque eles acreditavam que Deus castigava até os filhos quando os pais cometiam pecados. Por exemplo, Jesus curou um cego de nascença, chamado Bartimeu. E aí, quando Jesus curou esse cego, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque na época de Jesus, acreditava-se assim, que os filhos pagavam pelos erros dos pais. E a gente aprende com a nossa doutrina e aprende com Jesus que não. Cada um paga os seus próprios erros. Ninguém paga o erro de ninguém. Às vezes a gente diz assim: poxa, fulano foi preso inocente. Ele pode ter sido inocente desse caso, mas ele é culpado de outros. E aí a lei de causa e de efeito está fazendo a sua parte. Então, a gente precisa entender que Deus perdoa, sim. Até um pai humano, ele também perdoa. Quantos pais maravilhosos, não é? Que os filhos ficam fazendo bobagens e eles perdoam, acolhem de novo em casa, faz o que pode. É aquela parábola lá do filho pródigo que Jesus contou, não é? Que o filho saiu, levou metade da fortuna do pai e gastou tudo com noitada, com festança, com bebida. E depois que ficou na pior, não tinha nem onde dormir, começou a comer resto de comida das pocilgas que havia por ali, e até ganhava um trocado aqui, ou então uma alimentação ali, levando a lavagem dos porcos e botando lá para os porcos comerem, e às vezes comia um pouquinho daquela lavagem também. Até que aquele rapaz caiu na real, tomou um choque anímico, vamos dizer assim, e aí percebeu que ele fez a maior besteira da vida dele. Então ele começou a pensar: lá na casa do meu pai eu tinha cama, roupa lavada, comida, tudo que eu precisava. Eu não preciso estar nessa situação. Vou pedir perdão ao meu pai. E voltou e se humilhou, porque aí a pessoa se sente humilhada, não é? Mas a humildade, ela também é uma das mais vibrantes, digamos assim, como é que a gente pode dizer, preciosidades, não é? Que a gente pode ter na gente, a humildade. Só que ele ficou esperando o pior, né? Pode ser que meu pai nem queira me perdoar. E aí, quando ele chega lá, qual foi a sua surpresa? O pai ficou tão feliz que ele voltou para casa, que mandou fazer uma festa. Fez uma festa, recebeu aquele filho com todo carinho, toda pompa e circunstância. E aí ele aprendeu que é na casa do pai dele que ele tem tudo. É uma simbologia de Jesus, é claro, né? Na casa de nosso Pai, que é o reino de Deus, nós temos tudo. Agora, nós precisamos merecer.
Então, uma das grandes virtudes é a humildade. E o perdão é filho da humildade. Tem gente que é tão orgulhosa que não pede perdão. Não dou meu braço a torcer. E então? Mata sim. Mata e manda matar também, não é? Enfim, meus irmãos, tem gente que é assim, não é, minha irmã? Não dou meu braço a torcer. Tem gente que é assim. Ainda é assim, porque vai melhorar. Porque vai se humildar um dia. Quem falou? Vá a si mesmo, leve-o fora humildemente. Humildemente. Porque aí você estará fazendo sua parte e Deus está vendo o que você fez. E vai lhe recompensar por isso. Vai lhe recompensar e muito bem. Quem não aceita o perdão, lamento. Ainda vai penar um pouco, porque vai ficar preso a uma teia de orgulho. E quem pediu perdão se libertou dessa teia do orgulho. Está lá tranquila. Pronto, isso mesmo. Perdoando é que se é perdoado. Está lá na música do Francisco de Assis. Então, meus irmãos, Jesus quis nos ensinar exatamente isso. Que Deus perdoa, que Ele está apto a nos aguardar de volta. Todos aqueles que já fazem o bem estão a caminho da luz. Já estão andando em direção à luz. E aqueles que ainda não estão, digamos assim, afetos ao perdão, ainda estão andando, não é? Aos turvos caminhos, caindo aqui, caindo ali. Então, nós precisamos aprender o perdão. Imaginemos que todas as guerras, elas começam a partir da falta de perdão. A gente sabe que quando a gente começa a ter essas noções de realmente a gente pedir perdão, como a nossa alma fica mais leve, como a gente se sente melhor. O nosso corpo físico, ele é um instrumento da gente, do nosso espírito. Então, quanto mais a alma é leve, mais o seu corpo físico é saudável. A gente viu que a gente precisa cuidar não somente da nossa alma, mas do nosso corpo físico também. Porque ele é o nosso instrumento de trabalho aqui na nossa encarnação. Então, nós precisamos dele para viver o tempo que nós, digamos assim, encontramos ou escolhemos antes da nossa encarnação. Porque todo mundo já veio para cá com a data marcada de voltar, não é? A gente não sabe que data é essa. Mas a gente vai ter que voltar um dia, todos nós. Ninguém vai ficar para a semente, era assim que minha mãe falava. Ninguém vai ficar para a semente, não é? Então, nós vamos precisar voltar um dia. Então, nós precisamos desse nosso corpo físico, bom, saudável, para que quando a gente voltar, tenhamos conseguido, digamos assim, cumprir todos os compromissos que nós assumimos antes da nossa encarnação. Eu escolhi me dedicar à minha família, por exemplo. A pessoa pode ter se predisposto a esse compromisso. Então, é aquela pessoa que não casa, que se dedica somente ao seu pai, à sua mãe. Por quê? Escolheu isso. Isso não é destino, digamos assim, pré-determinado. Porque se assim fosse, a gente não tinha livre-arbítrio, né? Claro que essa pessoa poderia ter casado também. Mas, às vezes, o compromisso dela é tão forte que ela se dedica somente à sua família. Há outros que vêm para se dedicar aos animais. Há outros que vêm se dedicar à natureza. Há outros que vêm se dedicar a uma determinada profissão. Então, aquela pessoa se destaca na sua profissão. É o melhor médico, é o melhor engenheiro, é o melhor isso, é o melhor aquilo. Porque ele veio com essa missão. Então, nós escolhemos a família que nós queremos, nós escolhemos a profissão que nós queremos, nós escolhemos aquele que será nosso cônjuge, ou o marido, ou a esposa, em outra encarnação.
a gente já vem sabendo um monte de coisa. Sabendo de forma inconsciente, vamos dizer assim. É o que a gente chama assim, de, às vezes, de uma premonição do que vai acontecer com a gente. E daí a gente se dedica, a gente vive. O ideal é que esse viver ele seja o mais equilibrado possível, para que a gente não precise fazer tratamento de desobsessão. Porque como é que os espíritos nos localizam? Poxa, eu estou com outro corpo, ele não sabe que eu estou aqui na Terra, porque o nosso corpo também é um esconderijozinho que a gente tem, para a gente se esconder dos nossos adversários de outras encarnações, para que eles não atrapalhem a nossa vida atual. Mas mesmo assim, por conta das minhas atitudes equivocadas, por causa de um erro aqui, um erro ali, essa criatura me localizou aqui. Ela veio no faro e me achou aqui. Aí ela começa o processo obstinado de obsessão. E aí ela vai me influenciando devagar, aos poucos, uma coisinha aqui, uma palavrinha ali. Às vezes até no pensamento, a gente tem um pensamento estranho. Meu Deus, que pensamento foi esse que eu tive agora? Deus me livre. Já se livrou porque fez uma prece. Deus me livre, já é uma forma de você se livrar. Mas se você volta, aquele pensamento volta e você começa a alimentar aquele pensamento, acaba que a pessoa cai naquela tentação. Por exemplo, a pessoa que tem monoideia, né? Ou ideia fixa, melhor dizendo. Eu me lembro só daquele caso, tem muitos casos, mas eu me lembro bem do caso do John Lennon, o Beatle, não é, que foi assassinado por um fã. Vejam que coisa esquisita. Uma pessoa que é fã, não é? E mata o seu astro, o seu ídolo. Ele disse, o Chapman, eu acho que esse é o sobrenome dele, que ele começou a alimentar uma ideia fixa de matar John Lennon. Alguém usou o amor, digamos assim, descontrolado que ele tinha pelo John Lennon, né? Ele usou aquele amor descontrolado, aquele amor adoecido do fã, aquela pessoa que era inimiga do John Lennon, ou dele, do próprio assassino, começou a botar essa ideia na cabeça do rapaz e ele acabou matando o outro. Assim a gente vê os diversos casos de ideia fixa que as pessoas têm. Hoje, muitos desses grandes astros do cinema, da TV, não é? Eles são perseguidos pelos fãs, porque essa história de seguidor acabou colocando no seu rastro pessoas do bem e pessoas do mal também. E daí, esses artistas famosos, né, são seguidos o dia inteiro, todos os dias, 24 horas por dia, porque rede social não tem descanso. Então, hoje, aquelas ideias fixas que, porventura, venham cair na nossa cabeça, abdiquemos disso imediatamente. Show pensamento mau. E faça logo uma prece. Meu Deus, me ajude. Tire esse pensamento da minha cabeça. Quantos suicidas se matam por causa da ideia fixa? Se jogue, atire na sua cabeça, tome veneno, faça isso, faça aquilo. Quantos suicidas se matam por obstinação do mal? Na verdade, aquela pessoa nem queria se matar, mas a ideia é tão forte na cabeça dela que ela acaba cometendo suicídio. E outras coisas. Faz isso com aquela pessoa não gosta de você não. Faz isso com ela, se vinga dela. Tem muita coisa que vem assim. São espíritos maus que ficam insuflando maus pensamentos na cabeça das pessoas. Então, como é que a gente pode se livrar disso? Pela prática cotidiana da oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Tem pessoas que não oram nem o Pai Nosso. Nossa, foi a primeira oração que Jesus ensinou para a gente. O Pai Nosso, ele dura um pouquinho de tempo assim, mas ele faz uma limpeza muito grande na sua aura, no seu espírito. Então acorde, ore o Pai Nosso, ou agradeça a Deus pelo dia que nasce, agradeça a Deus quando chegar em casa, agradeça a Deus pelo seu alimento. Não precisa ficar rezando o dia todo não, nem precisa se ajoelhar, nem fazer gestos. É aqui, olha, a oração tem que estar aqui na nossa cabeça. E a gente faz essa oração no ônibus, no trânsito, no trabalho. Eu tinha uma colega de trabalho que eu achava muito bonito. Ela todo dia quando chegava,
Antes de entrar na sala de trabalho, ela fazia uma oração. Ela ficava lá no carro dela, orando, pedia a Deus que tivesse... O ambiente do trabalho é muito competitivo. E é um ambiente onde é muito insuflada a inveja, a perseguição. Então, a gente tem que ter muito cuidado no ambiente de trabalho da gente profissional. Então, antes de começar o trabalho, ela fazia lá as preces dela, e aí ela ia seguir o seu curso. Está na empresa até hoje. Então, ela conseguiu superar todas as dificuldades. E é assim que nós precisamos fazer, meus irmãos. Superar nossas dificuldades com o exercício da prece. Sim, até Kardec fala isso. Para você rezar o Pai Nosso, não precisa se ajoelhar, não precisa... Basta você, sinceramente, declamar o Pai Nosso para Deus. Né? O que é o salmo? Ler salmos é tão bom. Salmo significa canção. Quem faz um salmo está cantando para Deus. Não é? Assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Descansar me faz em verdes pastos. Guia-me por paisagens tranquilas. Refrigera a minha alma. Conduz-me pelas sendas da justiça em amor do seu nome. Ainda que eu vagueie pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo, teu cajado, teu bordão me consolam. Prepara uma mesa diante de mim, perante os meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu coração transborda. Certamente misericórdia terei por todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por toda a minha existência. Cantando para Deus, orando para Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de todos os dias, dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque somente teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Estou conversando com Deus. É isso que a gente precisa fazer. Tão simples. Para a gente poder ter um dia melhor. Para a gente poder ter uma vida mais tranquila. Não faça mal a ninguém. Não deseje mal para ninguém. Não seja curioso com o mal, nem curiosa com o mal. Livre sua alma desse peso. Seja uma pessoa feliz. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.